Opa, fala pessoal! Lição muito importante sobre fundos imobiliários hoje. Não adianta você investir em qualquer um fundo que esteja disponível ali na Bolsa de Valores, que de repente está pagando muito dividendo. Não adianta você investir assim dessa forma simplista. Senão você pode ter algum problema muito grave. Alguns fundos imobiliários têm problemas, né? Imagina você acordar com uma notícia igual essa aí que eu vou colocar na tela. Fundo imobiliário zerou o pagamento de dividendos naquele mês e assustou todos os cotistas. Então, você tem que entender o que tem por dentro, né? Quais são os imóveis que fazem parte ali daquele fundo, qual a estratégia dele, porque aí você não será surpreendido, ok? E aqui no canal Lucro FC eu posso te ajudar sobre isso sim. E já colocando aí na tela o plantão de notícias, tá? Para a gente ver o que está acontecendo no mercado, como que a gente vai investir um pouco melhor. Especial aqui o vídeo de hoje, então, sobre dividendos, né? Dividendos de fundos imobiliários, dividendos de ações e como você pode se proteger. Não seja surpreendido, entenda naquilo que você está investindo. Então já vou compartilhar logo na tela essa notícia que deixou todo mundo de cabelo em pé, que é o fundo imobiliário que se chama TORD11, que ele cancelou os dividendos no mês de agosto, ou seja, zero, não pagou nada, por receio de inadimplência em projetos de CRIs, tá? Então sim, em fundos imobiliários, pode haver algum problema, inadimplência, algum tipo de calote. Então essa é a principal lição aqui. Não é tudo igual, tá? A gente fala assim, fundos de papéis lá na Bolsa de Valores, de repente são mais seguros. Existem os mais seguros e existem os menos, ok? Então eu vou destrinchar aqui um pouco sobre esse caso do TORD11. Não estou querendo dizer que ele é um fundo péssimo, um fundo horrível. Se você é investidor dele, você pode continuar, não tem problema. Só que você tem que entender o risco por trás desse fundo, tá? Ele é um dos fundos mais arriscados que a gente tem na Bolsa. Então, às vezes, ele vai pagar muito mais, como pagou aí no último ano, pagou super bem. Daqui a pouco eu até explico o porquê. Só que pode ter problema também. Quanto maior é esse retorno, maior é o risco que carrega esse fundo imobiliário. Então eu particularmente não invisto nesse fundo imobiliário nem em outros que têm esse perfil aí de grande risco, né? Já expliquei isso detalhadamente nesse vídeo que eu vou deixar aqui, então não vou explicar tanto essa minha ideia de investimentos agora. Depois você vai lá assistir esse outro vídeo, mas a gente tem que entender o que aconteceu com esse fundo e como você deve investir o seu dinheiro, tá? Detalhando aqui então os principais problemas que aconteceram com esse fundo e por isso houve esse cancelamento de pagamentos, tá? Foram 3 casos principais, 3 motivos principais. E aqui, compartilhando a notícia, a gente já vê que o primeiro problema dele é que 39,5% do portfólio desse fundo imobiliário aqui está focado em desenvolvimento, tá? O que é isso? Construir, né? Comprar um terreno, construir e depois vender no futuro. Então, você está vendo qual que é a grande maioria aqui desse fundo imobiliário? Está focando num ativo um pouco mais arriscado, né? Numa forma, num modelo de negócios mais arriscado. Então você fala o seguinte, olha, eu vou comprar um fundo imobiliário porque eu quero ter previsibilidade no dividendo que cai ali na minha conta todo mês. Não é a característica de um fundo de desenvolvimento, tá? Por quê? Quando ele constrói, quando ele consegue vender, aí ele tem um lucro grande. E aí o dividendo daquele mês, daquele período específico vai ser alto. Mas não quer dizer que vai ser esse reloginho que vai pagar tanto todos os meses. E aí a gente já começa a falar sobre os outros 2 problemas desse fundo imobiliário aqui, que o primeiro é esse, né? Desenvolvimento é algo complexo e devido à economia nesse momento com questões de inflação e etc., essa fatia do fundo imobiliário não está desempenhando tão bem. E agora eu já vou direto compartilhar também o relatório gerencial do Tordesilhas, tá? Desse fundo imobiliário, para a gente ver esses outros detalhes, outras questões e problemas aqui que repercutiram negativamente aí, que o fundo decidiu zerar o pagamento, né? Olha que triste, né? Aqui no relatório gerencial a gente já vê, ó, o provento por cota, ó, R$0, né? Bem ruim. O fundo ele está fazendo isso porque ele prefere guardar um pouco do dinheiro que ele tem ali, as receitas, porque ele está com problema nessas áreas. Esse desenvolvimento que eu falei agora há pouco, ele precisa continuar injetando dinheiro nesse desenvolvimento, né, para conseguir vender lá no futuro. Então ele está com muitos problemas nesse ponto. E quais são os outros? Compartilho aí na tela, ó, a alocação de ativos, tá? O que está por dentro desse fundo imobiliário aqui, ó? Só 17,7% desse fundo aqui está em CRIs.
que é a essência ali dos fundos de papéis, tá? Então, não é todo fundo de papel igual. Se você olhar ali na Bolsa de Valores, o Tord é um fundo de papel. Aí você vai olhar outros ali, por exemplo, os da RBR ou da Kinea, é fundo de papel também. São fundos de papéis, estão na mesma categoria, mas os riscos são muito, muito diferentes, né? Até por causa da composição. Então, olha só, 17% são papéis, né, CRIs, 42,8% são outros fundos imobiliários, tá? Isso não é um problema por si só, mas qual é o problema específico do Tord 11? Primeiro, a maioria dos ativos que fazem parte do Tord 11, daqui a pouco eu mostro aqui para vocês com mais detalhes, é do setor de hotelaria, né? Resorts, beach clubs, etc. E é um setor muito complicado. E o que agrava mais esse problema é que essa grande fatia aqui, ó, a maior parte desse fundo imobiliário aqui do Tord 11 é composto por outros fundos imobiliários, tá? 42,8%. Só que a grande maioria desses fundos imobiliários dentro do Tord 11 também são do mesmo setor, né? Esse setor de hotelaria que não é uma necessidade básica, né? Que está sofrendo nesse momento da nossa economia. Então, mais um ponto negativo aqui para esse fundo especificamente. E aí, como eu falei, mais 39,5% do fundo são equities, né? Que seria esse desenvolvimento imobiliário que também tem os seus desafios, tá? E como eu falei, aí um grande problema, a maior parte desse fundo aqui está no segmento de hotelaria, 76,1%, daqui a pouco eu mostro as fotos e por que isso é uma questão problemática. E aí a gente tem que entender essa questão que eu falei agora há pouco do potencial risco e retorno. Então, olha só, a média de retorno desse fundo aqui, dos contratos que tem dentro desse fundo, é 12,24% ao ano, mais o IPCA, né? Você está entendendo isso? Como é gigante, é altíssimo, né? O potencial aqui é muito alto, tá? Por quê? Se a gente for pensar que a inflação, o IPCA nos últimos 12 meses aí foi algo em torno de 10%, imagina só, você ganhar 10% mais 12,24%, que seria essa média aqui dos contratos. É muito dinheiro. Tá? Então, são aqueles ativos mais arriscados. É o que o mercado costuma chamar de high yield, tá? Que é muito mais arriscado. Esse tipo de fundo imobiliário, quando você olhar, tiver na casa aí de inflação mais 10% ou 12%, é um fundo muito arriscado. Tá? Por que é arriscado? Porque pensa comigo, aqueles bons pagadores, então uma empresa, uma construtora, etc., se ela tiver um bom nome na praça, digamos assim, ela não precisa remunerar tanto assim esse CRI, né? Na casa dos 12% mais IPCA. Então você vai ver naqueles fundos imobiliários mais seguros, que a gente chama de high grade, tá? Esses fundos imobiliários, os contratos são IPCA mais 6%, mais 7%, mais 8%. Quando a gente olha aqui um contrato de IPCA mais 12%, é porque esse pagador, né, esse emissor, digamos assim, ele não tem tanto nome assim na praça. Hein? Ele tem um potencial também de dar algum tipo de inadimplência, algum tipo de calote, tá? Por isso que paga tanto. Entendeu que você tem que ajustar o risco e o retorno da sua carteira? Se esse fundo aqui ele é mais arriscado, ele pode trazer um retorno maior. Não é certeza, como a gente viu aí no último mês que zerou o pagamento, que mostra que o fundo tem certos desafios aí, certos problemas para solucionar. E antes da gente passar para outras notícias, outros fundos imobiliários também, ações que pagam dividendos, eu gosto de mostrar essas fotos aqui, porque aí a gente vai ver, ó, a maioria desses ativos imobiliários aqui, ó, setor de lazer e turismo, muitos em áreas como, por exemplo, Goiás, em áreas como Rio Grande do Sul, né, Gramado, etc. Então, a maioria aqui são hotéis, resorts, beach clubs ou loteamentos, né, terras, desenvolvimento, tá? Então, entendendo o que tem por dentro do fundo imobiliário, você toma a sua decisão se você quer investir nele ou não. E aí a gente tem a questão da inflação, né, que diminuiu aí nos últimos meses, e aí os fundos que são atrelados ao IPCA, eles vão pagar um pouco menos, tá? Não quer dizer que todos os fundos imobiliários vão zerar igual ao Tord. Nesse ponto aqui, nesse vídeo, a gente já esclareceu que esse fundo imobiliário, o Tord 11, está com alguns problemas para resolver. Só que tem outros fundos que já emitiram comunicados, notícias que eu vou colocar aí na tela, dizendo que não vão zerar o pagamento, tá?
Já compartilho aí dentro do nosso plantão de notícias aqui. O HCTR disse que a sua carteira é protegida da inflação, então eles não vão zerar o pagamento, assim como o MXRF disse que tem resultados acumulados. Então ele tem um lucro que ele vai distribuindo aí ao longo dos próximos meses e não vai ter essa queda. Assim como o RBRR11, que também disse que continuará sendo um bom pagador de dividendos, não teve problema com essa deflação no último mês e continuou pagando aí R$ 1,33 por cota. E mais uma notícia interessante que apareceu, o CPTS, um outro fundo imobiliário, girou a carteira e produziu resultados maiores, né? Como ficaram os dividendos. Então aqui, mais uma vez, mostrando que você tem que entender o que está por dentro do fundo imobiliário. O CPTS, por exemplo, ele tem quase 70% da carteira dele investido em CRIs e outros 30% em fundos imobiliários. Então, qual que é a estratégia dele para gerar lucro, para gerar mais dividendos? Não só com essa parte dos recebíveis, essa parte dos papéis. Ele tenta comprar e vender outros fundos imobiliários num momento bom e ir gerando lucro. E é o que eles têm feito aí nos últimos meses, nos últimos anos, mostrando um bom desempenho. Então, entenda o que está por dentro do fundo. E galera, bem importante, né? Não vamos viver apenas de fundos imobiliários. Também temos as ações que pagam dividendos e é bem importante, vou compartilhar essa notícia aí na tela, ó. 11 ações que pagam dividendos acima da taxa Selic mesmo, a taxa Selic aí já chegando nos 13,75%, várias ações pagando super bem, eu vou compartilhar aí na tela. Mas antes disso, eu quero mostrar esse relatório aqui sobre dividendos que a Levante fez, tá? Que tá muito interessante. Eu vou até colocar o sumário aqui, o índice, para vocês verem. Por quê? Não é só de fundos imobiliários que a gente vive. Tem muitas ações que pagam bons dividendos aí historicamente, que são essas aí que a gente está colocando na tela. E eu vou deixar esse relatório aqui, o link na descrição, porque você vai poder ver todas essas categorias. Você pensa em dividendos, você pensa nesse dinheiro caindo na sua conta todo mês? Então, relatório gratuito aqui, baixa, o link está na descrição, porque você vai entender muito mais sobre essa categoria. Material gratuito de graça é sempre bom para o investidor e para a investidora, beleza? Pega o link aí que está na descrição e agora colocando na tela aquelas 11 ações que eu quero comentar sobre isso também. Qual que foi a que está pagando mais? Petrobras, tá? A PETR4, depois a PETR3, isso daqui tem até uma previsão dos próximos 12 meses e também o dividendo com os últimos 12 meses, né? Então a gente vê que tem muitas ações aqui, a maioria delas do setor de commodities, né? A Bradespar, que também é uma holding da Vale, né? Então vai continuar pagando bem. Marfrig, Gerdau, Braskem, Usiminas, a gente tem aqui praticamente todas as empresas de commodities que não são historicamente boas pagadoras de dividendos. Quer dizer, não todos os anos, tá? No finalzinho dessa lista aqui a gente tem Copel e CPFL, setor de energia, esses sim, grandes pagadores de dividendos. E eu trouxe essa notícia também como um gancho para mostrar essa próxima, que a Petrobras ela se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo, né? Vou até colocar de curiosidade aí o ranking, o segundo lugar aqui foi a Nestlé, né? Então a gente tem essas 10 ações, mas por que eu quero falar sobre esse ponto? Em alguns momentos, tá? As commodities, essas ações podem pagar mais sim, ok? Mas historicamente não são as grandes vencedoras. E eu coloco uma notícia que me chamou muita atenção essa semana sobre a resiliência, né? Pagadoras de dividendos em épocas de crise, tá? Então esse levantamento aqui está pegando desde a década de 80, né? Algumas crises que o Brasil já passou. Quais foram os setores que desempenharam melhor? A gente vai ver que o grande vencedor é o setor financeiro, tá? Sendo que a primeira aqui foi a Cielo, hoje em dia não está tão boa assim, mas depois a gente tem Itaú, Bradesco, Itaúsa, que mostra essa força do setor financeiro. Pensou em dividendos? Tem que dar uma olhada nos bancos, sim, tá bom? Depois a gente tem aqui nesse ranking a Locamérica, né, uma empresa de aluguel de veículos, a Bradespar, que basicamente é a Vale, e depois a Vivo e a Eco Rodovias. E mais uma notícia legal, aí uma curiosidade, na verdade, né, ainda sobre esse cenário de inflação. Sabe quais as ações que se beneficiam desse cenário? Aí eu não estou mais falando de dividendos, eu estou falando de crescimento, tá? Quando a inflação sobe, essas ações aqui tendem a performar melhor. Então, Assaí, Iguatemi, Carrefour, Santander e Multiplan são empresas que conseguem repassar a inflação para os seus consumidores. Enquanto que do outro lado,
queda da inflação, que é o que a gente está começando a ver agora. Quais são as ações que se beneficiam mais? Basicamente, as empresas de comércio, de varejo, né? Então, Americanas, Magazine Luiza, Pets, Via e Natura. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque aí eu sei que eu posso ajudar vocês mais, ok? E dá uma olhada também nesses outros vídeos que a gente separou para você. Um abraço e até mais!